Sob a cidade de Jerusalém, onde hoje multidões caminham em peregrinação ou em disputa, existe um mundo oculto, um mundo escavado na pedra, marcado por séculos de segredos, lendas e silêncio. Um mundo que começa no Monte do Templo, ou Monte Moriá, local sagrado para judeus, cristãos e muçulmanos. É ali, segundo a tradição, que o rei Salomão construiu o primeiro templo, um lugar onde o divino e o humano se encontravam, onde rituais sagrados ocorriam, onde a Arca da Aliança repousava. Mas o templo foi destruído, reconstruído e destruído novamente. Hoje, o que resta é apenas uma muralha. Mas e o que está debaixo dela? Essa é a pergunta que arqueólogos, teólogos místicos e conspiracionistas tentam responder há séculos. Porque o que existe sob o monte do templo não é apenas terra e pedra. São túneis, câmaras, passagens, entradas seladas. Ecos de um passado que muitos preferem manter enterrado. A história começa com Salomão. Segundo a Bíblia, foi ele quem construiu o templo com a ajuda de arquitetos e artesãos fenícios trazidos por Hirão, rei de Tiro. O templo era o coração da fé judaica, um lugar onde apenas os sacerdotes podiam entrar, onde uma câmara secreta, o Santo dos Santos, guardava a Arca da Aliança, o objeto mais sagrado da antiguidade. A Arca era mais que um artefato, era um portal, um símbolo de aliança entre Deus e o povo. Dizem que continha os 10 mandamentos originais, escritos pelo próprio dedo de Deus, e que emanava uma energia tão poderosa que podia matar quem a tocasse. Mas a arca desapareceu. Ninguém sabe onde foi parar, e é justamente sob o monte do templo que muitos acreditam que ela ainda esteja escondida. Quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém em 586 a.C., o templo foi destruído, mas não há relato da destruição da arca, apenas silêncio. Teria sido escondida antes do ataque, enterrada em alguma câmara subterrânea, transferida para outro local. Os túneis sob o templo parecem apontar para a primeira hipótese. Escavações arqueológicas realizadas desde o século XIX revelaram uma complexa rede de passagens subterrâneas, algumas com inscrições antigas, outras com degraus que descem até o nada. Uma das mais enigmáticas é o chamado Túnel de Rezequia, um canal subterrâneo que desvia as águas da fonte de Gion até o tanque de Siloé. Mas há outros túneis, menos conhecidos, que levam direto para debaixo da esplanada das mesquitas, onde ficava o templo original. Essas escavações são altamente sensíveis, tanto por razões políticas quanto religiosas. Qualquer tentativa de escavar diretamente sob o Domo da Rocha ou a mesquita de Al-Aqsa pode desencadear um conflito internacional. E é por isso que, apesar dos indícios, muitos túneis permanecem trancados, selados, abandonados. Mas há relatos curiosos. Em 1981, arqueólogos israelenses escavaram secretamente um túnel que passava sob o monte do templo. Eles alegaram ter encontrado uma câmara selada, com blocos gigantescos e inscrições antigas, mas foram interrompidos pelas autoridades religiosas islâmicas. O acesso foi bloqueado, o local lacrado, e o relatório desapareceu. Alguns estudiosos acreditam que o Templo de Salomão foi apenas a superfície, que sob ele existia uma estrutura ainda mais antiga, um labirinto pré-diluviano, talvez até anterior à chegada dos hebreus na região. Textos esotéricos, como o Zohar e manuscritos gnósticos, falam de uma câmara do saber enterrada sob o templo, um lugar onde os segredos do universo estariam registrados em placas de ouro. Há também referências a um altar subterrâneo, onde apenas os sumos sacerdotes podiam entrar. Ali, rituais antigos eram realizados, longe dos olhos do povo. Rituais que envolviam fogo sagrado, nomes secretos de Deus e, segundo alguns, até sacrifícios. Uma das passagens mais citadas é a lenda da Pedra Fundamental, uma rocha que estaria no centro do Santo dos Santos, cobrindo o abismo primordial. Dizem que por baixo dela há um poço sem fundo, guardado por anjos e selado por Salomão com um anel mágico. Esse anel, conhecido como Selo de Salomão, teria o poder de controlar espíritos, demônios
e forças invisíveis. Os textos apócrifos e os escritos do historiador Flávio Josefo sugerem que Salomão possuía conhecimentos que ultrapassavam a compreensão humana. Ele teria selado entidades nas profundezas do templo, entidades que hoje dormem ou aguardam. A Ordem dos Templários na Idade Média acreditava nisso. Quando conquistaram Jerusalém, instalaram-se justamente nas ruínas do templo. Seu nome vem daí, pobres cavaleiros de Cristo do Templo de Salomão. Mas eles não estavam lá apenas por fé. Eles escavaram, procuraram, e há rumores de que encontraram algo que mudaria o rumo da história. Alguns acreditam que encontraram manuscritos secretos, outros, a própria arca. Outros ainda dizem que despertaram algo que nunca deveria ser tocado. O fato é, após voltarem da Terra Santa, os templários se tornaram poderosos, ricos, influentes, e foram perseguidos e exterminados em uma sexta-feira 13, um número que até hoje carrega um presságio sombrio. Mas os segredos do templo não morreram com eles. Diversas ordens ocultistas, desde os Rosacruzes até a maçonaria, afirmam ter fragmentos do saber de Salomão. Rituais, símbolos e palavras de poder que teriam origem nos túneis selados de Jerusalém. E ainda hoje expedições secretas continuam. Arqueólogos independentes, estudiosos esotéricos e até governos vasculham mapas antigos em busca das câmaras escondidas. Alguns afirmam que durante escavações modernas foram encontrados blocos cortados com precisão impossível para a época. Outros relatam instrumentos metálicos incrustados na pedra. Mas tudo é rapidamente abafado. Oficialmente, nenhuma arca, nenhum tesouro, nenhum segredo, apenas poeira. Mas será mesmo? E se, debaixo da cidade sagrada, estiver algo que desafia tudo o que conhecemos? Um artefato com poder espiritual, ou tecnológico, ou ambos. Algo tão perigoso que precisa ser mantido selado, silenciado, esquecido. Mas nem tudo pode ficar escondido para sempre. Os túneis respiram, as pedras guardam memórias, e o Templo de Salomão, ou o que sobrou dele, continua emitindo um chamado, um sussurro que atravessa os séculos. Venham ver, venham descobrir. Mas estejam prontos para nunca mais voltar os mesmos.